Vamos começar então, né, nossa aula. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho a parte de radioproteção, né, vai falar sobre o que é radioproteção, e o objetivo principal aqui é que vocês entendam por que o uso da radiação requer alguns cuidados. Você já tem essa noção, como eu falei no início, né, que vem da radiobiologia, trabalharam lá com o professor Tiago, com a professora Ana, mas a gente vai retomar alguns conceitos aqui, porque é muito importante que vocês tenham isso bem claro na cabeça de vocês, tá? E a gente vai entender um pouquinho como se proteger, como trabalhadores da área de saúde que somos, né? Como que a gente deve se proteger? Vocês podem estar pensando, professora, mas eu não vou ser radiologista, eu não vou ser um cirurgião intervencionista, né? Não importa, gente, em algum momento da vida de vocês, se vocês estiverem trabalhando num hospital, se vocês estiverem como residentes em algum setor, é provável que vocês tenham que acompanhar algum paciente que está numa situação grave até a sala de exame. Então, é importante que todo mundo saiba os cuidados que a gente precisa ter com o uso da radiação. Por que eu fiz a aula de radiografia e tomografia, primeiro para falar de radioproteção? Porque é nessas duas modalidades que a gente usa a radiação X. É uma das radiações mais usadas, né, da parte de imagem, e também é o tipo de radiação que a gente precisa de bastante cuidado. Bom, então a gente vai só relembrar um pouquinho o que é a radiação. Vocês já ouviram falar disso, né, como eu falei em biofísica. No começo dessa disciplina, no ano passado, a gente também falou um pouquinho sobre radiação, né? Mas, basicamente, a radiação é um processo físico onde a gente tem a emissão e a propagação de energia. E essa propagação pode acontecer por diferentes meios, né? Pode ser por uma partícula, por uma onda eletromagnética. E isso pode acontecer através de um material ou no espaço. A gente tem ondas, tem radiação no sistema solar, percorrendo todo o sistema solar. Um exemplo disso são os raios de sol, né? Toda a radiação, na verdade, que o Sol manda para a Terra, ou manda para todos os outros planetas do sistema solar, né? Então, ela consegue viajar, a radiação consegue viajar aí através do vácuo também. Então, é algo que é natural. Quando a gente pensa, né, a radiação, a gente acaba sempre pensando muito no artificial, né, no que é produzido, mas a gente tem radiação na natureza. Esse daqui é o espectro de ondas eletromagnéticas. Eu já tinha apresentado uma figura semelhante para vocês na primeira aula, mas aqui é só para a gente relembrar que a gente tem dois tipos, a gente classifica em dois tipos de radiação. A radiação não ionizante, que é aquela que tem menos energia, a onda é até mais lenta, né, tem uma frequência menor, e a gente tem a radiação ionizante, que é aquela onda, que a gente tem muita energia, né, envolvida. A frequência dela é muito alta. E é aqui onde a gente tem que ter mais atenção. E aí a gente encontra aqui nessa parte de radiação ionizante o raio-x, que a gente já falou, né? Tem os raios gama, que é usado na medicina nuclear. E a gente tem raios cósmicos, ou seja, também tem na natureza, né? A gente está submetido a esse tipo de radiação naturalmente também na nossa vida, no dia a dia. Então, só para lembrar esses dois tipos de radiação. É importante que vocês saibam por que a gente divide, né, esses dois tipos de radiação? A radiação ionizante, como ela tem muita energia, ela consegue realizar um processo chamado ionização, que a gente vai entender já já. Então, esse nome ionizante é justamente por conta desse processo que ela provoca quando ela interage com algum material, tá? Isso inclui os tecidos do corpo humano. A radiação ionizante não tem esse problema, ela vai causar o que a gente chama de excitação, né? Provocar calor, por exemplo. E aí, o que a gente tem de exemplos de ondas, né, de radiação não ionizante? A gente tem micro-ondas, que a gente usa, né, na cozinha, normalmente. A gente tem as ondas de rádio, que são usadas na ressonância magnética, para fazer a imagem que a gente vai ver na próxima aula. Por que a gente deve se preocupar com o uso da radiação? O que vocês lembram disso aí? Quem está com o microfone aí que puder falar alguma coisa? Por que a gente deve se preocupar com o uso da radiação? Cancerígeno. Sabe quem falou?
E o Francisco. Certo. E tem esse aspecto, quem mais quer falar? A radiação ionizante, ela pode alterar o DNA, né? Causar falha na... Certo. Ótimo. Ótimas respostas. E isso daí vai ter um impacto, né, gente, significativo na saúde de todos nós, né, dos nossos pacientes, de quem está trabalhando nos setores. Então, a gente precisa realmente se preocupar com a questão da radiação. E como foi que a gente aprendeu que a gente precisava se preocupar com a radiação? A primeira coisa que aconteceu foi o uso indiscriminado da radiação X, que, por exemplo, era utilizada para verificar se os sapatos estavam apertados quando você ia comprar um sapato. E esse daqui é um exemplo muito curioso que eu achei, e o pessoal chegou a fazer um concurso de beleza interior, né? Tirava uma radiografia de corpo inteiro da moça para verificar que moça era mais bonita, né? Então, coisas absurdas desse tipo, que levaram a gente às consequências, né? Que tipo de consequências? Essas que vocês estão vendo aí, né? Queimaduras como essas aqui, necrose, perda, né, de órgãos, como é o caso aqui da mão, né? A gente tem morte, né, celular, quando a gente tem uma das possíveis ações aí da radiação é a morte celular, e a gente tem órgãos que param de funcionar, você perde tecido, né, membros que são amputados por necrose. Então, realmente a gente aprendeu com a dor a usar a radiação. Mas por que isso acontece? E eu volto a dizer, a gente vai falar bem rapidinho, só para poder relembrar algumas coisas que vocês já viram lá na biofísica. Mas vocês têm que lembrar que a radiação atravessa materiais. E aí, como ela atravessa materiais, ela interage com a matéria. Então, só aqui alguns exemplos, né? A partícula alfa, ela é barrada por papel. Já o raio-x, ela atravessa papel, atravessa o corpo humano e ela é barrada pelo aço, pelo chumbo, né? Então, esses metais conseguem barrar a radiação X. Já os raios gama, olha lá, ele atravessa metais, né? Então, a gente tem que ter uma parede de concreto bem grossinha para conseguir barrar os raios gama. Isso daí tem um impacto lá na medicina nuclear. As paredes são muito grossas, precisam ser muito grossas para poder conseguir barrar toda a radiação que é produzida lá na medicina nuclear. Enfim, então, a radiação atravessa a matéria, e como ela atravessa a matéria, ela vai interagir com os materiais. E como é que ela vai interagir? Ela vai interagir de algumas formas. Ela pode causar uma excitação, que é quando o fóton chega, interage com o elétron, e esse elétron ele só muda de órbita. O que vai provocar aqui? Que efeito a gente vai ter aqui? Aumento de temperatura, calor, tá? Então, aqui a gente provoca esse tipo de fenômeno. Mas pode acontecer a ionização. Lembram do nome radiação ionizante? É porque elas provocam a ionização. E o que é a ionização? Quando chega o fóton que bate no elétron, ele é arrancado. Essa onda tem tanta energia que ela é capaz de arrancar um elétron livre. E aí os átomos começam a se reorganizar, pegando, né, emprestado, vamos dizer assim, elétrons de outros átomos. E isso daí começa a gerar uma cadeia, né, que pode provocar uma alteração do DNA, tá? No caso da interação com o tecido humano, né? E a gente pode ter aqui a ativação do núcleo, né? E, enfim, isso daqui a gente não precisa focar, porque aí é do interesse do estudo de outros impactos da radiação, tá? Mas a gente pode também ter interação com o núcleo do átomo. Então, vamos em frente. Como foi falado até, né, por um dos colegas, a gente tem alteração no DNA. Essa alteração pode acontecer de várias formas. Então, por exemplo, se for a interação de uma partícula alfa, as duas fitas vão se romper. Enquanto você tem outro tipo de partícula, como é o caso da beta, né, que tem uma quebra simples, apenas uma das fitas vai ser rompida, né, vai ser quebrada aí nesse processo. Tá? Então, pode acontecer de diferentes formas também essa interação. A gente acaba dividindo os efeitos biológicos basicamente em dois tipos. Eu vou disponibilizar um material para vocês, para leitura complementar, vocês vão ver que tem outras classificações também dos efeitos biológicos, mas a gente vai trabalhar com essas duas
apenas, porque é o que é do nosso interesse aqui nesse momento, já que é uma visão mais básica. Mas vocês já devem ter ouvido falar, a gente pode dividir em processos estocásticos ou determinísticos. Os estocásticos, a gente tem a ocorrência do fenômeno, ou seja, da consequência, do efeito, né? Ela é proporcional à dose que o nosso paciente ou que o trabalhador está recebendo. E não tem um limiar. Você vai recebendo a radiação e a probabilidade vai aumentando de acontecer um efeito dessa natureza. Dentre, né, os mais famosos dos efeitos estocásticos está o câncer aí. Então, o câncer é um dos efeitos estocásticos. Os determinísticos são aqueles que eles são causados pela irradiação total ou localizada de algum tecido, mas a gente tem aqui nesse caso uma dose envolvida. A gente vai ver algumas tabelinhas que mostram assim qual o limiar, né, para acontecer uma determinada consequência do tipo determinística, né, algum efeito do tipo determinístico no corpo. Mas a gente sempre vai ter aí, nesse caso, a morte celular. Então, os efeitos estocásticos, a gente vai ter aquela alteração no DNA acontecendo, mas essa alteração, ela pode vir a sofrer uma reparação. O DNA pode ser reparado, por exemplo, né? A gente tem, nossas células têm mecanismos de reparação do DNA, e isso daí pode ser corrigido. Já os efeitos determinísticos, não. A gente vai ter a morte daquela célula mesmo acontecendo. E aí a gente não tem uma reposição aí, ou algum reparo acontecendo. Tá? Então, vamos entender aqui alguns dos fenômenos que acontecem, né? Alguns efeitos que a gente tem pela exposição à radiação. Então, a gente pode ter a morte celular, como eu mostrei para vocês, essa aqui é uma repetição, né, uma foto que vocês já viram no começo dessa aula. A gente pode ter membros aí amputados, né, por morte celular. O tecido vai morrendo, isso acontece não só com membros, mas órgãos também. A gente pode desencadear aí um câncer no paciente a longo prazo. A gente tem queimaduras, que podem ser provocadas pelo calor que gera, até mesmo a ionização, ela gera calor também, né? Um calor muito mais intenso do que a excitação. Então, a gente tem reações como essa daqui, que são queimaduras produzidas na pele, por exemplo. A gente tem alguns desses efeitos que são efeitos de longo prazo, né? Então, a gente pode ter mutações que são levadas por gerações e gerações, causadas pela radiação, e a gente pode ter também má formação de crianças, né, de fetos. Então, se a gente submete uma gestante à radiação intensa, a probabilidade daquela criança ter alguma mutação é alta, certo? Mas a gente vai entender um pouquinho o que é alta ou baixa radiação, tá? A dose de radiação, mais um pouquinho lá na frente. Mas o fato é que a gente pode ter aí mutações e má formação também de fetos. A gente pode ter danos no sistema nervoso. Quando isso daí acontece, é irreparável. O paciente morre em 3 semanas. É muito rápido e não tem como reverter. A consequência realmente é a morte. E a gente pode ter também a síndrome aguda da radiação, que talvez você já tenha ouvido falar também na radiobiologia, onde a gente tem aí um conjunto de sintomas. O que chama mais atenção é a perda de cabelo do paciente, ele começa a perder o cabelo, mas associado a isso tem náusea, vômito, diarreia, cólicas intestinais, pode ter sangramento, se tiver num estado bem avançado, o paciente pode ter sangramento intestinal, gastrointestinal, salivação, desidratação, fadiga, apatia, letargia, sudorese, febre, dor de cabeça, enfim, uma série de sintomas aí que vão caracterizar a síndrome aguda da radiação. É importante, acho que é bem interessante que vocês estejam atentos, porque em algum momento vocês podem estar atendendo podem receber um paciente que talvez esteja sofrendo de algum desses efeitos da radiação mais imediatos. Então, é importante que vocês estejam atentos. Mas por que usamos a radiação, se a gente sabe que ela pode causar tanto dano? Acho que todo mundo fica um pouco preocupado. Acho que talvez já tenha passado na cabeça de vocês, ou se não passou, talvez fosse passar, né? Do porquê
que a gente está aqui ensinando vocês radiografia, mamografia, tomografia, usando radiação ionizante, medicina nuclear, se a gente sabe que essas radiações são tão problemáticas e que podem causar danos tão severos. Por que vocês acham? Alguém quer falar? Primeiro que a radiação permite, vamos dizer assim, enxergar o corpo por dentro, né? E outra radiação pode ser usada para tratamento também, né? Para tentar matar um tumor, né, professor? Isso, muito bem. Então, mas basicamente a gente tem muito mais benefícios do que malefícios. Quando a sociedade, né, se deparou com aqueles problemas, os efeitos da radiação usada indiscriminadamente, uma parada total, né, e uma reflexão do tipo, ou a gente continua a partir daqui usando de uma forma adequada, com todo um processo, um critério, né, um cuidado, para que a gente não tenha consequências mais graves, ou a gente vai perder muita coisa. A gente vai perder tratamento, a gente vai perder de poder avaliar o corpo humano sem precisar abrir o paciente. Então, tudo isso daí tem um peso muito relevante. E aí é por isso que surgiu a ideia da radioproteção, né? O que a gente vai fazer para poder continuar usando de forma que a gente, usando as radiações ionizantes, de forma que a gente possa proteger as pessoas, né, e o ambiente também, porque tudo isso daí gera resíduo, certo? Tudo que a gente está usando de radiação na medicina também gera algum tipo de resíduo que vai para o ambiente. Então, a gente tem que garantir o uso seguro, de forma que a gente tenha mais benefícios do que malefícios, né, para a sociedade. Então, a gente tem que estar sempre pensando nisso daí. Bom, como eu falei para vocês no começo, a radiação, ela está aí, né? Ela está no solo, ela está no espaço, né? E ela chega até a gente do espaço para cá, ela chega até a gente, ela está nos alimentos, ela está nas construções. Então, assim, a parte do uso, né, da radiação artificial aplicada, na grande maioria, na medicina, né? A gente tem apenas 20% dessa radiação, ou seja, 80% da radiação que a gente recebe diariamente, né, na nossa vida, ao longo da nossa vida, é natural, tá? Então, esse 20% aqui é que a gente tem que tomar cuidado e controlar direitinho. Mas a gente está exposto à radiação, infelizmente não temos controle sobre isso, né? Já que é de uma forma natural. Para tentar proteger, né, todo mundo, existem uma série de regras e existem de leis, né, e normativas que fazem com que os serviços de radiologia, radioterapia, possam funcionar de uma forma segura. Tá? A gente tem alguns órgãos, como a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que supervisiona, fiscaliza, valida, emite comunicados, normas, e está sempre monitorando o uso da radiação ionizante no nosso país. A Anvisa também tem um papel muito importante nesse controle. Essa daqui é uma portaria, é a portaria mais importante que tem, a 453, vocês não precisam decorar, ela vai estar também disponível para vocês lá no AVA, caso vocês queiram ler ela na íntegra, né? Mas muito dessa aula vem do material dessa portaria aqui, porque ela quem regulamenta e fala quais são as orientações que a gente precisa seguir para evitar que a gente tenha algum dano para os nossos pacientes. Aqui é só um esqueminha para mostrar para vocês a unidade de medida da dose absorvida é milisievert, então vocês vão ver, todas essas medidas aqui estão nessa unidade aqui, mas só para vocês terem uma ideia, a radiografia dental, ela é uma das doses mais baixas de radiação que a gente tem, 0,01 milisievert. Então, raio-x, mamografia, são as modalidades que usam doses mais baixas, tá? Do ponto de vista da radiologia. Aqui tem uma comparação interessante com a dose recebida num dos acidentes nucleares de Fukushima. Então, o pessoal teve acesso ou foi submetido a uma dose bem mais alta, né, do que a gente está acostumado a usar na radiologia. Então, uma tomografia de abdômen, a gente tem aí 10 millisieverts, né? A pessoa está submetida a 10 millisieverts. E quando é que a gente começa a ter problema? Aqui, ó, no sinalzinho vermelho aqui, ó. Aqui 100 millisieverts é o limite para os trabalhadores,
né? E quando o negócio começa a sair desse limite anual, aí a gente começa a ter aqueles efeitos que que a gente já comentou aqui. E lembrando que a gente teve grandes acidentes nucleares que foram responsáveis por nosso conhecimento, né, pelo conhecimento que a gente tem hoje do uso das radiações, né? As pessoas que foram expostas morreram em consequência da radiação intensa. Bom, então esses aí são alguns valores, só para vocês terem uma ideia da grandeza do que a gente está falando, né? Quando a gente vai ter alguma reação. Bom, existem alguns princípios aí que devem ser levados em consideração quando a gente fala de radioproteção. Eles são 3, tá? Então, a gente tem a justificação de uma prática, a gente tem a limitação da dose e a otimização da proteção. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas aí para vocês conhecerem quais são os princípios que a gente tem que seguir. A justificativa de uma prática, a gente tem que ter em mente que a gente tem que estar sempre causando um benefício, né, para nosso paciente ou para, enfim, para a sociedade como um todo. Então, o princípio da justificação de uma prática, ele diz que nenhuma prática envolvendo exposição à radiação ionizante deve ser adotada, a menos que produza benefícios suficientes para que os indivíduos expostos para a sociedade ou para o ambiente, de forma a compensar o detrimento por ela causado. Então, a gente tem que sempre pensar na relação custo-benefício. E aí entra muito o raciocínio clínico de vocês. Vocês hoje, nessa disciplina, vocês estão tendo a oportunidade de conhecer todos os métodos de imagem. Vocês vão ter a oportunidade mais na frente de entender várias aplicações clínicas e vocês vão ter a oportunidade de montar para vocês, né, o conhecimento suficiente para que vocês possam tomar decisões que melhorem, otimizem, né, na verdade, o benefício para o paciente de vocês. Então, se eu tenho uma situação em que eu posso usar raio-x, a radiografia, e posso usar, por exemplo, né, a gente está falando de câncer de mama, prevenção, né? Se eu consigo, numa mama densa, por exemplo, enxergar muito melhor no ultrassom, né, já que é uma mama densa, do que na mamografia, por que não começar com ultrassom, né? Por que não fazer um rastreio com ultrassom, já que vocês vão ver já, né, daqui a alguns minutinhos, o ultrassom não usa radiação ionizante, né? É muito mais tranquilo. Então, vocês vão ter que tomar as melhores decisões aí para o paciente de vocês, com base nesse conhecimento que vocês estão tendo, a oportunidade de entender melhor o que cada método vai fornecer, tá? Então, sempre pensar na relação custo-benefício. O segundo princípio é o da otimização, né? Então, a gente tem sempre que estar pensando em como melhorar usando pouca radiação, né? E aí os equipamentos, os fabricantes, os técnicos entram muito aí nessa frente, né? Porque aí a gente tem que tentar usar o mínimo de radiação possível, usar os equipamentos que fornecem para gente, que mandam menos radiação, emitem uma dose menor de radiação, para que a gente tenha um benefício para o nosso paciente ainda maior, né? Para que a gente possa otimizar esse benefício. E a gente tem o princípio de limitação da dose, né? E aí a gente vai ver aí alguns limites que a gente tem que adotar e tem que estar atento, muito mais do ponto de vista ocupacional, né? A preocupação é ainda maior, né, do ponto de vista ocupacional, porque você tem pessoas que estão ali no dia a dia, todos os dias, sendo submetidos à radiação, né? Isso inclui técnicos, isso inclui médicos, isso inclui biomédicos, enfermeiros, enfim, todo mundo que está lá trabalhando no setor de radiologia. É importante que vocês saibam que os limites de dose que a gente vai colocar aqui, eles não vão se aplicar a exposições médicas. Por quê? Porque a tomada de decisão, se um paciente vai receber radiação, né, vai fazer uma radiografia, por exemplo, depende muito da clínica do paciente. Imagina, vocês estão tratando uma pneumonia, né? Então vocês têm que ter um raio-x. Então o paciente vai morrer de pneumonia porque você não sabe exatamente o que ele tem. Então tira a radiografia para poder ter certeza, ou vai submeter o paciente a um antibiótico de alto espectro sem saber realmente o que ele tem.
Então, o benefício dele de receber aquela dose de radiação é muito maior. Então, esses limites que a gente vai falar aqui não se aplicam por conta disso, porque o benefício é sempre aquela balancinha, né? A gente tem o custo e a gente tem o benefício do paciente estar recebendo, né, estar fazendo aquele exame. Mas, gente, não é por isso que a gente vai, né, submeter o paciente toda hora, o tempo todo, à radiação. A gente tem que tomar cuidado e sempre estar buscando as alternativas, o melhor exame para aquela situação. Mas o Colégio Americano de Radiologia, eles fizeram uma classificação muito interessante. Eles pegam diferentes situações e eles listam os exames de imagem disponível e colocam uma escala aí de 1 a 10, se eu não me engano. E aí, essa escala quer dizer se aquele exame é muito indicado ou ele é pouco indicado para aquela situação. Então, é bem interessante esse documento, eu vou disponibilizar para vocês também, para que vocês possam ler e ter uma ideia de que, para cada situação, a gente tem um exame mais adequado. A gente pode ter mais de um exame que funciona para aquela situação, mas a gente tem que sempre estar pensando no benefício para o paciente, em ampliar, né, em maximizar o benefício para o paciente. Então, a tomada de decisão aí fica na mão de vocês, sempre pensando que a gente tem que limitar o uso da radiação. Então, a gente tem alguns limites, que a gente chama de limites primários anuais de dose equivalente, né, que valores acima desses valores estabelecidos são justamente os que vão provocar, né, são nocivos e vão provocar algum tipo de alteração, de algum efeito, né, da radiação, algum efeito biológico da radiação. Esses valores são estimulados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, então isso daqui são vários estudos, revisão da literatura, então tem um trabalho bastante intenso aí para definir limites seguros do uso da radiação X, principalmente, né, no uso para a saúde, né, para a medicina, ou do ponto de vista ocupacional também. Essa tabelinha aí, ela justamente coloca esses limites. Basicamente, né, assim, de uma forma bem simples, o limite para um trabalhador, né, uma pessoa que está trabalhando lá no setor de radiologia, é de 20 millisieverts por ano, tá? E para o público em geral, né, o seguro mesmo é que ficasse entre 1 milisievert por ano. Mas a gente não consegue quantificar e monitorar esse limite do público, né, por conta de diferentes situações, né? A prática médica, a odontologia também precisa do uso, então a gente não consegue monitorar isso daqui, a gente conta com o bom senso dos profissionais que estão solicitando os exames. Mas a gente tem diferentes doses que vão causar alteração em diferentes tecidos aqui, tá? Então, aqui são os limites, por exemplo, de corpo inteiro, né? Do cristalino, são 20 millisieverts para quem está trabalhando, para os trabalhadores, e para o público geral, 15 millisieverts. Pele, aí a gente já tem um pouquinho mais, 500 millisieverts, e 50 para o público geral, né? Mãos e pés também é a mesma coisa. Então, são alguns dos limites que são preconizados para que a gente se mantenha aí num nível mais seguro. É importante que vocês saibam que a gente tem que proteger toda gestante de qualquer tipo de radiação. Aí vocês podem perguntar, professora, e se eu tiver com uma gestante numa situação muito grave? Depende, você tem outra alternativa? A pergunta que vocês têm sempre que fazer é, eu tenho algum exame que não usa radiação ionizante que eu posso fazer nessa gestante que vai me dar a resposta que eu preciso? Se não tem, e a vida da gestante está em risco, né, ou a vida do bebê está em risco, então a gente vai ter que tomar alguns cuidados, né, trabalhar junto com a equipe da radiologia, mas talvez esse exame tenha que ser feito, né, e aí precisa de todo um trabalho com a família, com a própria paciente, para que ela entenda a situação. Mas se eu tenho uma alternativa, tem que proteger, né, tanto que toda gestante, ela é afastada das suas atividades em áreas que têm possibilidade de contaminação por radiação. Então, toda gestante que trabalha na radiologia é enviada para outro setor, para fazer trabalhos administrativos, fazer qualquer outra atividade
mas não pode ficar na área controlada. E como é que a gente faz para verificar a dose recebida por um indivíduo? Para a população geral, infelizmente, a gente não tem como fazer esse controle. Então, o que a gente tem que controlar? A gente tem que controlar a dose do pessoal que está trabalhando no setor, né, que está recebendo a radiação o dia inteiro ali na radiologia. A gente faz isso usando um equipamento chamado dosímetro, né? Ele é um dispositivo pequenininho, vocês já devem ter visto alguns profissionais usando eles, né, principalmente lá na radiologia, e ele tem como função justamente medir essa exposição do indivíduo à radiação. Então, vocês estão vendo aqui os tipos de dosímetro, o de tórax, que vai estar sempre no peito, tentando maximizar ao máximo, né, para tentar monitorar a radiação que é recebida pelo tórax. Mas a gente pode ter, né, em alguns serviços, que monitorar também as extremidades. Médicos que trabalham, por exemplo, radiologia intervencionista, né, precisam usar esses dosímetros adicionais, vamos dizer assim, que são os dosímetros de extremidade. Tem esse dosímetro também em anel, para que a gente possa monitorar outras áreas. Por quê? Porque o médico está fazendo o procedimento e você tem uma fonte de radiação ali em cima da mão dele, por exemplo. Então, a gente tem que tomar uma série de cuidados nesse sentido. O dosímetro, ele é de uso individual, ele é exclusivo. Se vocês passarem em algum momento lá na radiologia, vocês vão ver que tem um quadro de vidro, onde tem lá vários dosímetros. Tem um lá, que é o de referência, que ele nunca vai ser tirado, porque ele é a referência do ambiente. E ele vai ser usado para poder comparar com os dosímetros do pessoal que está trabalhando lá. Mas aí tem lá o quadro com os diferentes dosímetros, cada um com um nomezinho. Por quê? Porque para cada funcionário, a gente tem lá um dosímetro designado para ele. Ah, professora, e se ele trabalhar em mais de um serviço, ele leva aquele dosímetro para poder para o outro serviço? Não, ele não leva o serviço, é para aquele serviço, para uso naquele local. Toda vez que ele sai, né, do trabalho, ele deixa de novo lá dentro do quadro o dosímetro dele. Ele não sai de dentro do setor de radiologia, tá? A leitura, né, do dosímetro, ele é feita de forma mensal, é emitido um relatório para a instituição. Normalmente são laboratórios credenciados que fazem isso. Quando a gente vai falar um pouquinho sobre esse avental, mas vocês já devem ter visto, né? Quando a gente vai de acompanhante, ou quando a gente vai fazer um procedimento odontológico, normalmente a gente coloca um avental bem pesado que eles dão pra gente. Então, esse avental é um avental de chumbo, e ele serve justamente para barrar a radiação e proteger algumas partes do nosso corpo da radiação. Quando o profissional precisa usar esse avental, o dosímetro tem que ser usado sobre o avental. Bom, no caso dos indivíduos que trabalham em mais de um setor, lembra que eu falei para vocês que o dosímetro não sai da radiologia, né? Fica lá o tempo inteiro. Se o indivíduo está lá, fica com ele, e se o indivíduo vai embora, ele tem que ficar lá dentro do quadro protegido. Como é que a gente faz para juntar as informações quando ele trabalha em mais de um setor? Bom, isso daí tem que ser um acordo. Muitas vezes o próprio funcionário tem interesse em monitorar a si mesmo, né? Então, ele pode fornecer os relatórios, ou pode haver um acordo entre instituições, né, já que elas dividem os profissionais, né, para que elas possam monitorar em conjunto aquelas pessoas. Então, tem algumas formas aí de conseguir cooperar, mas é importante que cada indivíduo monitore a radiação, que seja uma avaliação, né, por indivíduo na sua totalidade, que os serviços consigam juntar essas informações. Bom, e como a gente pode proteger, né, se proteger e proteger o paciente, aí vocês como profissionais de saúde? A primeira coisa que a gente já vem conversando desde o começo, e que eu acho que é uma das principais lições dessa aula, é que vocês têm que fazer o uso racional de exames radiológicos, né? Então, tem que ter sempre em mente, eu vou ter que pedir um exame. Quais são as minhas opções? Tem alguma dessas opções que não usa radiação ionizante, para que eu possa, né, fazer com que o meu paciente não seja exposto a esse tipo de coisa? Então, tem sempre que refletir um pouquinho sobre o uso dos exames. Mas vocês não devem deixar de usar o exame, né, com medo do uso da radiação. Pelo contrário, a gente também viu nessa aula
que a gente usa níveis muito baixos de radiação. Então, a gente tem fenômenos naturais que produzem mais radiação do que a que a gente está produzindo numa radiografia simples, por exemplo. Então, vale a pena fazer o uso dos exames radiológicos, desde que seja feito de uma forma racional, controlada, né, bem pensada, né, em benefício do paciente. Os serviços também têm um papel fundamental, né? O ambiente ele tem que ser protegido, ou seja, as salas precisam ser blindadas. Lembra que eu mostrei para vocês aquela imagem lá, né, mostrando a radiação passando por diferentes tipos de materiais. Então, a gente tem que usar aquele conhecimento para que as salas onde estão equipamentos possam estar bem isoladas, para que a gente não tenha essa radiação fugindo aí para outros lugares e que possa afetar pessoas que não estão protegidas, né? Então, os serviços têm que estar atentos. Também, o descarte desses equipamentos tem que ser muito bem feito, tem que ser feito com muita responsabilidade, e também a manutenção desses equipamentos também é muito importante. Os serviços têm que estar sempre com as orientações sobre como circular naquele ambiente bem expostas, né? As pessoas têm que estar cientes que aquilo ali que ali tem radiação ionizante e que pode ter algum dano para ela, né? E que tem determinadas áreas que ela não pode entrar em determinadas situações, tá? Então, tem sempre que seguir as normas. E isso inclui vocês, senhores e senhoras, né? A gente tem alguns casos, às vezes, residentes que vão acompanhando o paciente até o setor e, infelizmente, não estão atentos às normas de segurança e não estão atentos também às orientações das pessoas que estão no serviço. Então, é muito importante que vocês parem, conversem com quem está lá no serviço para saber até onde você pode ir com segurança, o que você precisa fazer. Se você precisa entrar na sala de exame com o paciente, tem que estar com um avental, tem que estar bem protegido para que não aconteça alguma consequência mais grave. Então, a gente tem que seguir as normas. E a gente tem que ter sinalizações. É muito importante que a gente tenha sempre esse símbolo, né, o símbolo da radiação, de área controlada, que a gente tem radiação. Então, é importante que as portas e salas tenham esses sinais, né, para que as pessoas possam saber que ali a gente tem radiação ionizante. Esse quadrinho aqui do lado, aqui, nessa imagem, é bem antigo, né, mas é um quadro onde tem todas as informações sobre a radiação que está ali, como transitar de forma segura neste ambiente, certo? Então, tá aqui na parede, antes de você entrar, você já tem que estar ciente de como funciona. E a gente tem algumas luzezinhas, sempre tem uma luz. Quando vai irradiar, quando você está no setor de radiologia, por exemplo, seu paciente vai fazer uma radiografia. Quando o técnico liga o equipamento para fazer a imagem, uma luz vermelha vai ser acionada na porta, certo? Ou perto do comando, né, do equipamento. Isso quer dizer o quê? Que ninguém pode entrar. É melhor que ninguém entre naquele momento. Por quê? Porque você tem radiação ali no ambiente, dentro daquela sala. E a luzinha verde, quando ela estiver acesa, quer dizer que está tudo ok, você pode entrar na sala, já não tem mais radiação, o equipamento não está mais ligado, e você pode entrar na sala sem problema, tirar o paciente, né, encaminhar ele de novo e com ele de volta para o setor, tá? Então, é muito importante que vocês estejam atentos a isso. E em caso de dúvida, gente, né, não sei, professor, fiquei nervosa, não sei como proceder. Pergunta ao pessoal que está no setor. Ninguém vai se recusar. Todos, até o pessoal da limpeza, até os técnicos, médicos, enfermeiros, todos têm treinamento para estar ali dentro daquele setor. Ninguém pode ficar sem ter a orientação adequada. Então, todo mundo pode orientar você do que você pode ou o que você não pode fazer, tá? Isso vale para outras situações também na radiologia e na medicina nuclear. Bom, esses aqui são os aventais de chumbo, é uso obrigatório para pacientes, para acompanhantes e profissionais. Vocês podem ver que o avental, ele protege a cabeça, ele protege a tireoide, que é um órgão bem superficial e está muito suscetível à radiação. O tronco protege os órgãos sexuais, né? A gente pode ter aí esterilidade, né, temporária ou permanente, por conta do uso da radiação. Então, é um avental bem longo, para justamente proteger o máximo possível, né, das áreas que a gente corre o maior risco de ter alteração. Esse daqui é um exemplo do uso pelo paciente, né, do avental. Esse daqui é um procedimento odontológico, vai fazer uma radiografia, é uma radiografia bem localizada, né, normalmente usa-se um extensor aqui que vai
levar a radiação especificamente para aquela região que a gente quer fotografar, para aquele dentinho que vai ser radiografado. Então, o uso desse equipamento é muito importante para que a radiação não se espalhe. Mesmo assim, olha lá, paciente toda protegida, usando o avental de chumbo para evitar qualquer situação. E o técnico posiciona e sai fora da sala, né? Ele normalmente dispara a radiação do lado de fora da sala, tá? O comando fica de fora. Esse aqui é um exemplo positivo, né, bem feito de um serviço que se preocupa com a segurança do paciente. Certo, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês de radioproteção.